Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém? Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho algo no meu coração e eu creio que vai alcançar você também. Você já ouviu falar de uma profissão chamada cliente oculto? Quem já ouviu falar aqui? Quem é empresário, né? Com certeza, talvez aí você já tenha ouvido. Você aí talvez nem sabia, mas você pode comer de graça e ainda ganhar um dinheirinho para comer de graça. Já pensou? Olha só. Existe uma profissão, gente, que chama cliente oculto. Geralmente essas pessoas elas ganham por visita de 50 a 500 reais. De 50 a 500 reais essas pessoas ganham para fazer o quê? Para fazer de conta que é um cliente, observar aquela loja, aquele restaurante, aquela empresa, como se fosse então aquele cliente, e a partir daquilo ele faz um relatório. Como é que está o atendimento, a refeição, o produto que é servido, se os vendedores sabem falar a respeito daquilo, como é que está a limpeza, é uma loja à disposição das roupas. Então eles avaliam cada detalhe, tiram foto escondido, fazem um relatório e entregam. Eu soube dessa aí há uns anos atrás, quando um rapaz que trabalhava com a gente lá no Ministério em Campina Grande, eu soube que direto ele comia de graça. Eu falei, que história é essa que ele come de graça? Aí eu soube que ele era inscrito numa empresa para ser cliente oculto, ele avaliava restaurante. Então ele ia no restaurante, ele comia naquele restaurante e ainda recebia por isso, olha só. Não é interessante? Alguém ficou animado aqui? É interessante. Agora, é muito interessante você pensar que as pessoas podem mudar o seu atendimento dependendo de quem é aquela pessoa que eles estão atendendo. Se eu sei quem é aquela pessoa, talvez eu pudesse dar um tratamento diferenciado para aquela pessoa. Se aquelas pessoas, eu estava lendo uns relatos de pessoas que descobrem no meio do atendimento que aquela pessoa é um cliente oculto. E aí ele descobre aquilo, ele dá um jeito de consertar o que ele estava fazendo para dar um atendimento VIP. Por quê? Por saber que era um cliente oculto, que ia falar sobre o atendimento dele, de como ele apresentava o produto, de como aquela loja estava. Então ele mudava totalmente a sua postura, a sua forma de agir, a sua forma de conduzir, porque ele sabia quem era a pessoa que estava ali, ouvindo e participando ali daquele atendimento. Mas muitos outros que nem sabiam, talvez se você trabalha no comércio, talvez você já foi aí um caso de um cliente oculto e você só descobriu depois ou nem descobriu, porque aquele relatório chegou a seu respeito. E tem gente que fala assim, eu já ouvi, né, um ditado, uma fala popular, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Mas e se a gente puder pensar, quem é você quando você sabe quem está olhando? Quem é você quando você sabe quem está olhando? Será que eu e você, queridos, nós mudamos o nosso comportamento dependendo do lugar onde nós estamos? Será que eu e você, a gente muda de postura, muda a nossa fala, muda o nosso pensamento, dependendo do lugar que a gente está? Uma vez foi feito um estudo, deixa eu ler aqui para você o nome bem direitinho, para eu falar certinho aqui. Um experimento chamado Experimento de Conformidade de Solomon. Olha que nome chique. Esse experimento, gente, ele colocou pessoas numa sala, grupos de 7 a 9 pessoas. Só que desses 7 a 9 pessoas, vamos fechar um número para ficar mais fácil aqui a conta.
Desses 9, só um verdadeiramente era um voluntário. O restante era tudo combinado. Eles combinavam antes como é que ia acontecer, como se fossem atores. E aí, cada um recebia um cartão. E nesse cartão tinha uma linha. Aí, gente, todo mundo entrava lá, então eles combinavam com aqueles 9. E eles combinavam assim: nós vamos entregar para todos vocês um cartão com algumas linhas. E nós vamos fazer a pergunta seguinte: qual é a linha dessas 3 opções? Eles tinham 3 opções, que era equivalente à linha mestre. E eles combinaram com os atores assim: quando a gente fizer a pergunta a primeira vez, vocês vão dar a resposta certa. Certo? Aí só que eles colocavam os 9 e eles saíam perguntando um por um: qual a resposta certa? Qual a resposta certa? E o último era o que não sabia de nada. Depois eles pegaram e combinaram com eles assim: a partir dessa primeira, porque quando fez o experimento todo mundo acertou a resposta, aquele que era voluntário ficou mais seguro daquela resposta. E aí, quando ele, depois da primeira, ele combinou que todos eles iam dizer a resposta errada, só que a mesma resposta. Só o voluntário que ia ficar sem saber de nada, sem saber o que está acontecendo aqui. Será que isso aqui qual que é a certa? E aí eles repetiam, então eles trocavam o cartão, né? Davam um cartão, e aí falavam: e agora, qual é a resposta certa? Você acha que é qual? Você acha que é qual? Você acha que é qual? E todos aqueles eles iam dizendo, e por último, aquele voluntário. E eles repetiram isso algumas vezes, então teve a terceira, a quarta, e aí eles ficavam repetindo. O que vocês acham, gente? Se imagina nessa experiência em que você sabe qual é a resposta certa do teste, você já sabe que está sendo testado, você sabe qual que é a resposta certa, aí você dá a resposta, mas depois da segunda em diante, todo mundo começa a errar a resposta. Será que você erraria a resposta também? Pensa aí, pergunta ao seu vizinho: você erraria? Você acha que esses voluntários erraram a resposta ou mantiveram aquilo que eles achavam que era o correto? E o estudo, ele é bem interessante, porque ele vem para mostrar sobre essa influência do meio, do lugar que a gente está. Quem é você quando você sabe quem está olhando? Olha aí o teste. Obrigada, viu, pessoal? Top, rapidão, né? O cartão era assim: qual dessas 3 linhas é equivalente a essa primeira? Qual que vocês acham? Quem acha que é a 3? Ok, é isso mesmo. Então, eles entregaram o cartão e na primeira vez, qual é a linha equivalente? Todo mundo respondeu a 3. A partir da segunda, eles entregavam um cartão e perguntavam, só que todos os atores tinham um acordo entre eles de responderem, por exemplo, a 2. Qual é a resposta? 2. Imagina você lá. Qual a resposta? 2. Qual a resposta? 2. 2. E você, qual a resposta? Será que você seria rápido para falar que era a 3? Aí, eu acho que é a 3. Beleza. Cartão. Qual é a resposta? Todo mundo dando a resposta errada. E quando chegava a vez do voluntário. Aí olha que interessante. 75% dos voluntários cederam pelo menos uma vez à pressão do grupo, respondendo errado. 75%. Em média, os voluntários erraram 1/3
terço das vezes, apenas para se alinhar ao grupo. A pesquisa chegou à seguinte conclusão: o medo de ser excluído ou ser visto como diferente faz com que eu mude a minha opinião, mesmo sabendo que aquilo é errado. Segunda conclusão: alguns começam a achar que o grupo deveria estar certo e eles errados, mudando a sua própria crença da percepção. Então eles chegaram a duas conclusões. Algumas pessoas vão falar a resposta errada só porque não quer se sentir excluído. E eles chegaram à segunda conclusão: muitas pessoas não só respondem errado porque não quer ser excluído, muitos deles acharam que eles estavam errados e todo mundo certo. Todo mundo estava respondendo A2, então só podia ser A2. E eu pergunto para você: quem é você quando você sabe quem está olhando? Quem é você? Como é que você tem se comportado diante das pessoas? Diante de pessoas que têm uma outra opinião? Diante de pessoas que têm outros conceitos? Diante de pessoas que têm conceitos errados? Conceito que você, muitas vezes, você aprendeu até quando você era criança e aquilo não podia. Conceitos que você aprende na palavra de Deus. Princípios. Quantos de nós temos burlado aquilo que nós entendemos que é o certo, porque nós temos sido influenciados por pessoas? E não pense que eu estou falando de coisas grandiosas, estou falando de coisas pequenas, estou falando de pequenas mentiras, estou falando de pequenos enganos, estou falando de pequenos vídeos, de pequenas conversas, estou falando de momentos em que você poderia tomar uma decisão, mas porque está todo mundo olhando, porque está todo mundo fazendo, você, não é que você talvez faça 100%, mas 1/3 das vezes. Quem somos nós quando a gente sabe quem está olhando? Como é que Deus enxerga essas coisas? O que Deus espera de nós? O que Deus espera em relação a como é que a gente tem que manter o nosso coração conectado a quê? Você sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus, lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, a Bíblia diz que Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Deus é aquele que conhece o seu coração. Quer dizer, querido, que você pode falar que é A1, que é A2, que é A3. Não importa o que você fala, a intenção do coração. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe. Ele é o único que sabe. Clícia, será que meu líder aqui da igreja não sabe não qual que é a intenção do meu coração? Porque às vezes eu faço uma coisa, eu estou ali, eu estou animado, eu estou conectado, mas será que ele não está entendendo a intenção do meu coração? Será que o meu chefe lá fora, eu faço as coisas, será que ele não percebe a intenção do meu coração? E eu vou te dizer, um único que sabe a intenção do seu coração é Deus. Um único. Ele está te olhando quando você acorda, quando você vai fazer suas coisas, quando você acha que está sozinho, quando você tem aquele pensamento, aquela ideia, quando você faz uma coisa errada e fala, não, mas no fundo, é porque eu queria fazer o certo. Ei, Deus conhece o seu coração. Ele sabe a nossa verdadeira intenção. Ele sabe o que está por trás. Ele está te olhando. E como é que as pessoas vão conhecer o meu coração? Se só Deus sabe o meu coração. A Bíblia fala que a boca fala
do que está cheio o coração. Muitas vezes as pessoas podem não entender o que está dentro, mas quando você fala, dá para imaginar. A minha postura, o meu jeito de verbalizar as coisas, às vezes é só uma cara. Verbalizar, expressar, demonstra o que você está no coração. Não, Clícia, eu perdoei o fulano, estou tranquilo. O fulano passa e você está expressando o que está dentro. Eu perdoei, aí fulano passa, você vira para o irmão que está do lado e fala: que roupa é essa? Não penteou o cabelo hoje? Cris, mas é assim, só estou falando do cabelo, é porque eu acho que ele não penteou mesmo. A boca fala do que está cheio o coração. Talvez a gente não está dizendo, eu não perdoei. Não, a gente só está falando, que cabelo é esse? Sim, é isso. A boca fala do que está cheio o coração. Talvez eu e você não temos noção da profundidade de determinadas coisas que a gente tem vivido, e a gente está expressando por aí sem mesmo perceber, sem meditar, sem se atentar para a nossa atitude, para como a gente tem se comportado. E aí, querido, nessa falta de percepção, de senso, de meditação, de sensibilidade, a gente está maculando o nosso coração, porque a gente acha que quem está ali me ouvindo não está percebendo o que está dentro. Mas Deus está ali. Deus está te vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está te vendo. A Bíblia fala a respeito de um casal. Pode tirar a imagem, muito obrigado, pessoal. A Bíblia fala sobre um casal, Ananias e Safira. Com certeza muitos de vocês já ouviram e até leram a respeito desse casal. A Bíblia fala lá em Atos, se você puder abrir, em Atos, no capítulo 5. A Bíblia conta, nesse contexto aqui, a Bíblia está falando a respeito da igreja primitiva e sobre o crescimento da igreja. E a Bíblia fala que as pessoas tinham tudo em comum e eles dividiam o que eles tinham na medida da necessidade. Então, o que as pessoas faziam? Elas começaram a vender as próprias coisas e eles entregavam aos apóstolos, que dividiam de acordo com a necessidade das pessoas. Não fica pensando que era assim: eu tenho um terreno que é de 100 mil, vou vender esse terreno. Aí os apóstolos vão pegar e falar: tem 100 mil, tem 100 pessoas precisando, vai ficar 1.000 para cada um. Não era assim. Aliás, se tivessem 100 precisando, era 1.000 para cada um. Mas não é porque tinham 100 presentes que cada um ia ganhar 1.000. Recebia de acordo com a necessidade. Um precisava mais, um precisava menos, um não precisava. Então não era uma divisão. Não pense errado sobre isso, amém? E aí, queridos, a Bíblia conta, e a Bíblia vai falando, e a Bíblia fala sobre Barnabé, que Barnabé tinha uma propriedade, vendeu aquela propriedade, e com certeza Ananias e Safira viram a repercussão, viram como Barnabé foi exaltado pelas pessoas, e eles tiveram uma ideia. Eles resolveram vender uma propriedade, pegar uma parte do dinheiro, fingir que era tudo e entregar aos apóstolos como se fosse tudo. E aí a Bíblia fala a respeito de Pedro, no versículo 3, a Bíblia diz: Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração
para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria seu, e vendido, não estaria no seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Tem pessoas que acham que o problema de Ananias foi não ter dado tudo. A questão não foi ter dado tudo. A questão é que ele não sabia quem estava olhando. Deus estava olhando. Quando ele e sua esposa resolveram vender e fingir que estavam dando tudo, o apóstolo Pedro disse: por que você fez isso? A propriedade já não era sua. Quando você vendeu o dinheiro não era seu. Por que fingir que deu tudo? Você não está entendendo. Você não mentiu para a gente, você mentiu para Deus. E ele caiu no chão, morreu. Novo Testamento, nova aliança. Eu fico pensando a respeito da seriedade que é manter o nosso coração alinhado, manter o meu coração puro diante de Deus. Eu vou dizer, querido, eu tenho tanto cuidado em relação ao meu coração, porque algumas vezes eu me pego disperso. Por exemplo, a gente estava aqui no culto, um louvor maravilhoso. Você já se pegou cantando e não prestando atenção no que você está cantando? Desconectado. Mas quando passa o pessoal da mídia, aí você... Você sai bonito na foto, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Outro dia a gente teve uma reunião lá no ministério, o apóstolo Guto falou, o Renato depois falou numa ministração no Toda Terça também. Eles falaram: como seriam os nossos cultos se a gente não ligasse para quem está filmando? Como é que a gente ficaria nos nossos cultos se a gente não ligasse? Sabe aquela coisa, tá tirando foto, tá filmando. Tem gente que se abre, né, ali, sorri, flui. Tem gente que trava. Se alguém me vê, meu Deus, que vergonha, se postar isso, eu aqui chorando, adorando de joelho, vão pensar o quê? Deus está te olhando. Você quer agradar a quem? Ananias e Safira é Novo Testamento. Fazer as coisas para o Senhor continuou sendo sério. Alinhar o nosso coração continua sendo sério. Deus, Ele vê você no secreto. Isso não vale só para momentos de oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Sim, Ele ouve as suas orações. Os ouvidos dele estão inclinados à sua voz. Mas Ele está atento ao seu coração. E Ele sabe por que você está tendo determinada atitude. Quem é casado aqui, toma cuidado. Tem gente que parece que tem um casamento bom, mas o coração está desviado. Isso é sério. Você está ali, você sorri, você não está nem brigando. Porque tem gente que briga mesmo, mas tem gente que não está nem brigando. Mas quando a esposa não está perto, o esposo não está perto, ele está assistindo coisas, ele está pensando em coisas, ele está falando com pessoas, ele está procurando gente no Instagram. Deus está te vendo. Deus está te vendo. O que adianta você sorrir se por dentro você não está conectado? Eu assisti um vídeo, tem um tempo, da Ana Paula Valadão, um vídeo curtinho, na internet. Eu achei tão legal aquele vídeo, mexeu tanto comigo. Ela falando assim, ela estava
parecia ser alguma coisa, uma conferência de mulheres, não sei. Ela estava sentada e ela falando assim, da experiência dela missionária. E ela ficou falando que muitas pessoas profetizaram sobre a vida dela, dizendo que ela ia para as nações. E ela fala, brincando assim, ela falou assim, eles diziam que eu ia para as nações, mas eles não disseram o que eu ia fazer nas nações, mas eu acho que eles sabiam. E ela diz, porque ela estava morando, não sei se ainda está, né, no vídeo, ela estava morando nos Estados Unidos, e ela falando, nas nações, eu lavo louça, eu limpo a casa, eu recebo pessoas. E ela começa a falar de serviços de casa que ela não era acostumada a fazer no Brasil. Porque no Brasil ela tinha uma secretária, provavelmente, pelo que ela fala, tinha pessoas que faziam aquilo, e ela fala assim, meu Deus, eu pedia para minha secretária passar o meu lençol, secretárias, me perdoem, ela fala no vídeo. E ela diz que começou a fazer o serviço da casa, e aquilo começou, ela sempre estava ali lavando a louça, lavando a roupa, arrumando a casa, e recebendo mais um hóspede. Ela falou assim que ficou, naquela rotina, ela falou que muitas vezes ela ficava ali pensando, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa, eu tinha uma coisa mais importante para fazer. E ela falou assim que então o Senhor falou com ela, que o problema dela é que o coração dela não estava lá, não estava na casa, ela não estava fazendo as coisas de coração, ela não estava empenhando o seu coração. E eu ouvi aquilo ali, eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo isso em casa também? Aquela coisa de você chegar em casa e falar, não, pega um pão aí, põe um ovo. Nossa, estou cansada. Ou quando vai fazer o ovo, é só pão com ovo, hein? Faz aquele ovo, ó, com raiva. Não suja a louça não, usa guardanapo, nem usa o prato. Aquele comportamento em casa, será como é que... Eu fiquei pensando sobre mim em relação aos meus filhos. Gente, porque... Eu vou dizer, eu trabalho fora, eu trabalho o dia todo, e muitas vezes eu me senti mal, culpada por isso. E eu pensava, Senhor, eu queria uma oportunidade de estar mais em casa, e veio a pandemia. E eu comecei a ficar em casa, eu trabalhava em casa, e meus filhos estudando online, e a minha secretária com Covid, e ela não podia ir em casa, eu não tinha faxineiro, não tinha ninguém, então eu fazia as coisas em casa, eu fazia comida, e eu limpava cocô de cachorro, e eu cuidava de menino, e menino me chamando mãe, e eu pensei, socorro, eu não quero. E quando eu ouvi esse vídeo, eu fiquei pensando, será que o meu coração estava lá? Porque às vezes eu e você, a gente tem orado por coisas, e quando aquilo abre a porta, a gente não conecta o nosso coração. Se você lembra da parábola dos talentos, em que o Senhor, Ele distribui talentos para os seus servos, de acordo com a capacidade de cada um, você vê que tem um que enterra e não faz nada com aquilo. O problema de não fazer nada com o que você tem é porque muitas vezes você não está pondo no seu coração. Eu tinha uma secretária, uma pessoa que me ajudava em casa há 13 anos, uma pessoa maravilhosa, sabia tudo, de confiança, eu deixava o cartão com ela. Paga isso para mim, vai entregar a carne, paga isso para mim, de confiança. Só que o marido dela ficou doente, ela precisou sair, então eu comecei a treinar uma faxineira, uma passadeira. E eu fiquei pensando, meu Deus, gente, ninguém é igual a Bia, que é a minha outra secretária. Ninguém, meu Deus, que a Bia era maravilhosa. A Bia fazia isso, eu tenho que ensinar, e tenho que fazer tudo do zero. E eu pensando, não, é porque elas não têm uma visão de excelência, que a Bia já tinha aprendido. E um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu queria ter mais, eu não estou conseguindo ensinar tudo aquilo que eu podia viajando e trabalhando, então eu dou uma dica um dia, uma dica outro, mas ainda não está bom. E a minha mãe disse assim, sabe qual que é a diferença da Bia? Porque a Bia fazia tudo com amor. Colocar o nosso coração faz toda a diferença. Em atividades simples. Eu não sei você, eu não gosto de lavar a louça. Eu amo cozinhar, mas não gosto de lavar a louça. Eu fiquei pensando, eu preciso arrumar um jeito bom de lavar a louça.
para colocar o meu coração, porque muitas vezes eu pensava, eu estou perdendo tempo, eu queria uma máquina de lavar louça, porque eu estou gastando meu tempo, eu pensava isso. E eu comecei a pensar, a ter gratidão por aquilo, a ver minha casa organizada, limpando a pia, deixando brilhante. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ouvindo um louvor enquanto eu lavo a louça, ouvindo uma ministração, aproveitando meu tempo. Para que eu possa desenvolver, colocar o meu coração numa coisa que eu não gosto de fazer. Deus está te vendo. Você sabe que essa questão do nosso relacionamento com as pessoas, com a nossa liderança, você acha que todo mundo vai concordar com você? Não, e você também não vai concordar com a liderança. Mas a forma como eu coloco o meu coração naquilo faz muita diferença. Você sabe, lá em Campina Grande, lá na sede do ministério, eu tenho a oportunidade de participar das reuniões, e eu vejo o apóstolo Guto estimulando discussões em reunião. Levanta um assunto e ele deixa o pessoal falar, e um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, um contradiz. Não, eu não penso assim, eu penso diferente. Eles vão falando argumentos que você fala, meu Deus, de onde saiu isso? Que povo inteligente. Eles lá falando e o apóstolo Guto observando. Quando ele fala assim, eu penso isso, todo mundo fala amém. E eu vou dizer, eu não vejo ninguém nos corredores falando assim, eu não concordei, vai dar errado. É um senso de unidade, em que quando eles veem que essa é a direção, não é uma questão de concordar ou não, entenda. Claro que não são coisas que ferem a palavra, é óbvio. Certo? Não estou falando de ferir a palavra. Às vezes é uma direção de como fazer determinadas coisas. E quando ele diz, eu quero fazer assim, eles se juntam para fazer aquilo acontecer. A questão é como é que você está colocando o seu coração. Eu não congrego aqui, eu fico muito livre para te falar, gente. Quando a sua liderança se levanta para estabelecer um propósito de algo, vamos fazer um casamento coletivo. Querido, eu e você, a gente tem que aplicar o coração. Porque é uma visão. Entendeu? É uma visão de trabalho. Talvez você não entende nada de noiva, de casamento, você nem podia estar aqui. Mas talvez você poderia dar uma oferta para ajudar a comprar o buquê de alguém. Se você sabe que semana que vem é uma oferta para expansão, querido, aplica o seu coração. Aplica o seu coração, que nós vamos ter uma colheita, se a gente entende quem está ouvindo. Existe uma colheita. Existe uma colheita. Eu e o Renato, toda vez que tem uma campanha de ar-condicionado, campanha da cadeira, a gente está dentro. A gente está dentro, de acordo com aquilo que eu posso, eu estou dentro. E tem vezes que a gente dá coisas que a gente nem imaginava. Uma vez o Renato, a gente estava com uma oferta da construção, o pastor João estava na frente da igreja, e o Renato falou assim, eu estou com o meu desejo no meu coração de dar a moto. Ele tinha uma moto, ele gostava muito daquela moto, eu detestava aquela moto. Eu falei, é de Deus. Deus é bom. Eu falei, dá logo. E ele pegou a chave da moto e entregou lá. Eu falei, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu, Renato, a gente dá uma oferta fixa para a construção da igreja. Ninguém pediu. A gente dá uma oferta fixa. Eu faço parte do que acontece em Campina Grande. Quando você for naquela igreja, numa conferência, qualquer coisa, quando você vê um carpete, um ar-condicionado, você gelando lá naquele ar-condicionado, você pode lembrar de mim. Eita, a Clícia contribui mensalmente com esse lugar. Porque eu aplico o meu coração. Deus está te ouvindo. Deus está te vendo. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração,
Temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aquilo que você faz tem uma recompensa. Eu vou te dizer, no seu trabalho, eu sei que tem coisa que te chateia. Lá no seu trabalho, na empresa que você trabalha, talvez um líder, um colega, a atividade que você faz. Eu vou te fazer um desafio. A gente está em final de setembro. Falta aí, gente, 3 meses para o final do ano. Eu vou fazer um desafio com você e recebe quem quiser. Mantenha o seu coração alinhado, fazendo para o seu patrão como se ele fosse o próprio Deus. Como é que você faria se Jesus estivesse lá? E quando você fizer, Clícia, mas você não está entendendo. O pessoal lá, ó, não me recompensa não reconhece, eu dou ideia, rouba minha ideia. Eu estou te fazendo uma proposta. Faça o que a Bíblia diz, sabendo quem está te ouvindo, sabendo quem está te vendo. Faça para ele, para o seu líder lá no seu trabalho, como para o Senhor, até dezembro. Estou jogando um desafio para você, e você vai ver algo acontecer nas suas finanças. Estou te falando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, do versículo 22 a 24, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como para o Senhor e não para os homens, cientes, ou seja, convictos, sabedores, que vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. Sabe o que faz parte da sua herança? Não é só vida eterna, é vida abundante aqui na terra. Faça, quando vier aquele cliente chato, quando ele entra, é caroço. Você vê, não compra, é chato, demora um tempão, não decide. Faça para ele como se fosse para o Senhor, como se Jesus tivesse entrado na sua loja. Trata ele como se fosse um príncipe. Atende ele com maior atenção, com zelo, com educação. Faz dele, ele se sentir especial. Mesmo que ele saia daquela loja e não compre nada naquele dia, ele vai falar para os amigos dele sobre você. Ele vai falar para aquele amigo milionário que ele tem. E aquele amigo vai falar, pois me dá o nome daquele vendedor que eu vou lá na loja dele comprar dele. O que você planta, você colhe. Faça para os homens como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque Ele está te ouvindo. Você faz, e Ele fala, servos. Eu fico pensando, Ele está falando para servos. Ele fala para escravos. Tratarem bem o seu Senhor, o apóstolo Paulo. Se você quer livre, e se Ele fala para escravo, você que é livre, o que você tem condição de fazer por aquele cliente, por aquela pessoa que vai entrar na sua loja, por aquela pessoa que trabalha com você, para aquele seu gerente. A sua atitude, ela vai te promover. A sua atitude. Agora, se você ficar igual aquele experimento, porque todo mundo está fazendo, então em vez de falar que é A3, eu vou falar que é A2, você está perdendo o caminho e você está desvirtuando o seu coração. Não desvirtue o seu coração. Não desvirtue o seu coração. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor está falando com você de forma específica.
Existem pessoas aqui que não estão rompendo na sua vida porque estão vivendo uma vida de mentira. Por fora parece que está tudo certo, todo mundo olha e fala: como é que as coisas não acontecem na vida dessa pessoa? Ele é uma bênção, mas você está sendo uma bênção por fora. Por dentro, pão bolorento. Por dentro, coração corrompido. Por dentro, quando você vem, querido, você está servindo aqui na igreja, seja uma bênção para as pessoas. Você não está na escala, seja uma bênção para as pessoas. Porque quando eu venho para o culto, eu não importa se eu estou numa escala, se eu sirvo em algum departamento, não importa o quanto você sabe, o pouco que você sabe, impacta a vida de alguém. Impacta a vida de alguém. Você já parou para pensar, querido, que aquela pessoa, talvez que entrou aqui hoje, que você esbarrou hoje vindo para cá, que você esbarrou hoje no restaurante, na padaria, no supermercado, você já parou para pensar que talvez aquela pessoa nunca mais você vai ver, e aquela pessoa pode morrer amanhã? Como tem sido a nossa atitude, o nosso coração em relação às pessoas que nós temos convivido? Porque você, querido, tem a vida de Deus dentro de você. Você sabe o que é ter a vida de Deus dentro de você? É como se você tivesse uma luz, e quando você chega naquele ambiente, tudo fica iluminado, porque você carrega a vida Zoe dentro de você. Zoé. Sabe o que é carregar Deus dentro de você? Você tem noção como aquela luz, como aquela presença pode abrir portas, chave dos corações? Você consegue entender a responsabilidade que é ser filho de Deus? É parar de ficar enganando, querido, fazendo meias verdades, andando porque todo mundo está fazendo, falando, agindo ali porque parece que todo mundo está pensando. Será que não sou eu que estou pensando errado? Não! Nós precisamos priorizar aquilo que Deus fala com você, aquilo que está na palavra. E a Bíblia diz: sirvam como a Deus. Você tem noção que o Senhor quer alcançar você e essa pessoa que está do seu lado hoje? E Deus quer alcançar aquela pessoa, quando você sai daqui, Deus quer alcançar aquela pessoa que está lá fora. E Ele quer usar você, querido. Mas a gente precisa estar com o coração conectado. A gente tem que parar de andar com meias verdades, ficar com a nossa vista embaçada. A gente tem que se conectar com o Senhor. Vai louvar, querido, louva de verdade. Conecta o seu coração, Senhor. O Senhor é digno, Pai, de toda adoração, Senhor. O amor de Deus foi derramado por você naquela cruz. Você tem coragem de entregar o seu filho numa cruz para pingar o sangue dele todo, ferido, machucado, por amor de alguém que você nem nasceu ainda? Pois Jesus morreu por você. Deus entregou o seu próprio filho por amor a você e aquela pessoa que você vai esbarrar hoje à noite e amanhã de manhã quando você for trabalhar. O amor de Deus foi derramado por você. E o amor de Deus foi derramado por aquela pessoa que você acha que não vale a pena, mas Deus acha que vale a pena. Deus valoriza aquele que parece ser chato, aquele que pega no seu pé. Deus colocou o seu filho por aquela pessoa também. Quem somos nós? Quando a gente conectar o nosso coração e parar de falar meias verdades, parar de sorrir por fora e estar amargurado por dentro, nós vamos entender quem nós somos e o nosso papel como corpo de Cristo. Você nasceu para alcançar as pessoas, gente. Vamos parar de ficar brigando um com o outro de coisas pequenas, perdendo tempo. Tem gente morrendo lá fora e precisa de você inteiro. Vamos parar com esse amor próprio exagerado, de eu me amo, eu primeiro. Para com isso. Sirva a todos, como se você estivesse servindo o próprio Deus.
Senhor, o Senhor morreu, entregou o seu Filho, Jesus, por amor a cada um de nós que está aqui nessa noite, Senhor. Pai, eu conecto meu coração. Eu conecto meu coração com a sua perfeita vontade nessa noite, Senhor. Querido, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa de estar vivendo um casamento de mentira, um relacionamento de mentira no seu trabalho, de estar só metade presente. Se arrependa. Senhor, o Senhor tem algo novo para nós essa noite. O Senhor tem algo novo, Senhor. Novos pensamentos, Senhor. Novas coisas surgindo, novas ideias. Por causa da renovação da palavra, Senhor. Nossa mente sendo lavada, purificada, Senhor. Nossa alma sendo resgatada. Por causa da sua palavra. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. Eu oro, Senhor, para que eles vivam a verdade, que eles sejam conectados e que eles sejam uma bênção onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.